numa prateleira, aberto lá no Salmo 91. Como se o Salmo resolvesse alguma coisa. É o livro mais vendido no mundo, porém o menos lido. A Bíblia cristã. Né? E aí, se a gente for falar da Torá, aí já é verido. Vivências com Jesus, Yasmin Madeira, dia 27 de novembro. O que é que podemos aprender com Yasmin, professor? Nessa palestra do dia 27. Yasmin, às 14 horas, né? Yasmin é uma jovem muito importante. Eu digo importante, sobretudo, assim, dilatando a sua presença aqui em Alagoas. Porque é uma presença jovem, com uma escritora já reconhecida. Isso aumenta, proporciona um conceito diferenciado de apropriação e de valorização, sobretudo, da juventude. Para o espírita, porque para o cristão, e pelo amor de Deus, eu não gosto nem de entrevistas. Isso aqui é um bate-papo, viu? Não gosto de entrevista, é coisa chata. Isso aqui é um bate-papo com pessoas inteligentes, né? É apenas para que o nosso ouvinte compreenda. Para o espírita, para o seguidor do Evangelho segundo Allan Kardec, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. Ele foi um espírito superior pelo seu grau de evolução, como existiram outros espíritos superiores também que já passaram por aqui. Nós espíritas, entendemos que Jesus foi aquele que atingiu o ápice nessa passagem. Não significa dizer que possa existir Jesus mais além, outros espíritos superiores a Jesus, inclusive. Então existe esse entendimento. Porque para o cristão, seja da igreja católica ou de alguma igreja evangélica, tal, ele prega Jesus como Salvador. O espírito tem essa compreensão, ou de um espírito evoluído, como o senhor colocou há pouco? Não, Jesus é o Salvador para nós, né? Ele veio aqui com essa ideia de nos estimular na nossa própria evolução, de entendermos que os conceitos essenciais de aprimoramento do ser humano, com base em quê? Com base na bondade, na convivência humana, na superação das dificuldades humanas. Então essa questão ética é que é essencial, é nela que nós nos concentramos. Se por acaso o senhor for fazer uma consulta ao Evangelho, nós vamos encontrar coisas praticamente idênticas. Por exemplo, o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo, como Jesus resumiu. Colocando em primeiro lugar, né? Colocando em primeiro lugar. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Isso é universal. É dessa universalidade que nós estamos falando. Agora, o Evangelho segundo Allan Kardec, ele prega a evolução, não é? O ser humano, o espírito, ele, quando existe a morte, existe uma separação. E aquele espírito, até onde eu sei, eu não sou especialista na área, ele volta, não é? Uma reencarnação para ir aperfeiçoando. Isso. E no entendimento do Evangelho segundo Allan Kardec, Jesus conseguiu um patamar que não precisa mais reencarnar. Houve a última e ele está lá. E a crucificação, que o católico prega diferente, que a crucificação foi para redimir os pecados, etc. E a salvação só existe nele. É essa a diferença? Básica? Não seria propriamente essa a diferença. Hoje nós não nos preocuparíamos mais em fazer separação entre Jesus do tipo A e do tipo B. Não existe. Não existe. Jesus é um Espírito que veio para nos salvar. Não importa a palavra, se a palavra é salvar, se a palavra é nos redimir. A importância dele foi essencial. É a compreensão e a prática do que ele ensinou. Do que ele ensinou, exatamente. É isso que é universal. É universal. Esse amor tão grande, né? Exatamente. Então vamos voltar para a questão da Bienal. Todos estão convidados. Paga alguma coisa? É gratuito? Como é que funciona isso? A entrada na Bienal é gratuita. Custo zero, 0,800. Custo zero. Agora, e também nessas palestras que a gente vai estar realizando também lá, custo zero. Agora lembrando, é a ordem de chegada. Preencher o auditório. Aí
Não, entra Aí mais eu ninguém. fico imaginando... Aí você vai lá no nosso stand, número 37, dá uma olhada nos nossos Nos livros. Isso aí. E depois das palestras, tanto o Carlos Alberto como o Yasmin, que o Carlos Alberto vai estar no dia 21, sábado, às 10 horas da manhã. Após a palestra de duração mais ou menos de 2 horas, ele vai ao nosso stand e fazer uma sessão de autógrafo. E a Yasmin também, só que a Yasmin sendo no dia da sexta-feira, dia 27 de novembro, às 14 horas. Qual é a capacidade do auditório lá? O auditório do Carlos Alberto, onde ele vai estar realizando a palestra, são 250 pessoas. E... Já está lotado, né? Pela quantidade, pela importância do palestrante. E pela quantidade de pessoas que vão querer estar presente, 250 lota aí. Rapidamente. E daí, vai ter algum telão, alguma coisa? Não tem telão. Não tem telão, porque esse aí fica nas salas temáticas. Eu conheço lá. E da Yasmin fica a sala é um pouco menor, são de 70 pessoas. 70 pessoas. Porque são várias palestras, assim, vários, gente, tanto espírita como palestras peças infantis, certo. Palestras então é um evento bem diversificado. Bem diversificado, bem eclético. E a gente vai estar lá presente também nessas salas, como eu falei, Yasmin, dia 27, às 14 horas, e o Carlos Alberto, dia 21, às 10 horas. E a livraria Emanuel, como você disse, será a nossa representante. Isso, nossa representante lá, e convida a todos também que os livros lá vão estar com valores bem mais atrativos, uma diversidade muito maior, e vão lá, quem não conhece, conhecer a gente, quem tem uma simpatia assim pelo espiritismo, aproveitar essa oportunidade aí dessas palestras, comparecer lá para conhecer um pouco mais sobre nossa doutrina. Eu conversei outro dia com um maçom, e maçonaria não é religião, é uma sociedade secreta e tal. E o maçom me disse uma coisa que eu fiquei pensando, não, a maçonaria não tem nada a ver com a religião e tal, você pode ser de qualquer religião e ser maçom. No espiritismo é assim também ou não? Você pode ser, por exemplo, adventista, da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, sei lá, da Ubanda, da Quibanda, e ser cadecista também, ou tem que ser especificamente cadecista? Você faz uma pergunta realmente curiosa, porque essa mescla, digamos, ela existe conforme as formas de compreensão religiosa que o ser humano pode ter. Porque, digamos, se eu não sou cristão, se eu sou membro de uma... Você é budista? Se eu sou budista. Então, veja, qual é a diferença do budista e do Mendonça? As diferenças são apenas de ideias, de conceitos, de coisas que já estão sendo muito mais trabalhadas na atualidade e que foi disseminada, afastou, digamos, essas formas de compreensão que nos separavam. Hoje nós compreendemos que realmente, na essência, nós somos irmãos pela nossa origem. Nós somos irmãos pela demonstração de progresso, de avanço espiritual, não somente material, que a gente tanto valoriza, não é? Não é só o computador, não é só a riqueza. Nós estamos na intenção de crescermos no espírito. Para que essa convivência nossa seja realmente apreciada. Há uma passagem histórica, num texto que eu trouxe aqui para deixar para o amigo aqui, para os companheiros, que nesse século XIX, que foi um século muito importante na transição da humanidade, com o término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma presença, eu digo, de um espírito que não é espírita, André Malraux, um dos maiores intelectuais franceses. Ele veio aqui, ele estava aqui entre nós, e claro, no final da Segunda Guerra, ele estava, o autor inglês mencionou que Deus morreu, tornou a dar uma frase, um acento trágico naquele momento, não é? E, no entanto, o André Malraux, ele nos apresenta como um lugar importante, num instante importantíssimo da nossa evolução, pela esperança enorme na ciência, na paz e na dignidade. De que forma? Eu vou dizer aqui um trecho aqui do André Malraux, que não importa que tenha sido espírita, ele não é nada espírita, ele era intelectual, humanitário. Certo. Então, a humanista também estaria entre todas essas faixas
de budistas, de intelectuais, etc. Quando ele, me parece, ele expressa da seguinte forma: tinha como certa, há 100 anos, que a esperança que trazia consigo a humanidade de então levaria invariavelmente a um conjunto de descobertas que serviriam os homens, a ciência que viria servir aos homens, a um conjunto de pensamentos que serviriam à paz, a mensagem de Jesus, e a um conjunto de sentimentos que serviriam à dignidade. Vejam que resumo essencial nas diferenciações que a gente eventualmente pudesse ter, né? E em relação a isso aí, como você falou, se tem alguma diferença também, se o espiritismo não chega a dizer você é espírita, você tem que ser espírita, até porque 30% do pessoal que frequenta lá as reuniões públicas são pessoas que são católicas, protestantes, e o pessoal vê mais assim a doutrina espírita como uma forma assim, de caridade, uma forma de evolução. A gente tem vários trabalhos assistenciais e muita gente procura assim a nossa doutrina, procura o nosso centro de uma forma de se engajar nesse trabalho e continuar assim uma evolução, praticar assim o bem ao próximo. E assim, como eu falo, para quem não conhece também é simpatizante, eu queria falar sobre o portal www.redebrasilespírita.com.br www.redebrasilespírita.com.br. Isso, que transmite às quartas-feiras, às 8 horas da noite, as palestras ao vivo, as palestras lá que ocorrem no Centro Espírita William Crookes, ao vivo, através do portal. Bacana. Todas as quartas-feiras. Muito bem, então vem aí a 7ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, de 20 a 29 de novembro, no Centro de Convenções Ruth Cardoso, no Jaraguá. Não é? Para você que é espírita, para você que é simpatizante, para você que é curioso e para você que não é nada e quer ser, vá lá. Aprender alguma coisa e ler é sempre bom. Ler é sempre bom. Quanto mais se lê, mais se aprende. Ou mais se coloca dúvidas. Isso, Só que eu dizia, quanto mais sei que nada sei. Ou mais interrogações aparecem. Pois não. Também eu queria fazer um destaque aqui para o livro Pão Nosso, do Chico Xavier. Livro qual foi premiado esse ano, recebeu um prêmio internacional lá nos Estados Unidos, o prêmio Illuminator na categoria Christian Todt, ganhou medalha de bronze como o melhor livro do mundo de autoajuda. Então esse livro, assim, independente de religião, um livro ótimo, tudinho, com mensagens assim curtas, que é bom de cabeceira para a gente usar no nosso dia a dia, e vai estar lá também presente em nosso estande com valor assim ótimo, como já também está em nossa livraria. Quanto seria o Pão Nosso? O Pão Nosso está de R$20. R$20, então tá barato mesmo. Tá barato que o pão nas padarias. E esse alimenta. O livro qual custa R$30, está por R$20 lá. A gente tá, assim, teve esse propósito, a ideia do Mendonça, de fazer essa divulgação já diante dessa premiação, por ser um livro assim. Aproveita para vender o teu peixe, a livraria Emanuel, fica onde? Isso, fica na Avenida Siqueira Campos, sim, número 629, em frente ao Cemitério da Piedade, ao lado da Praça da Faculdade. E quem quiser... Horário comercial. Horário comercial. Aceita cartões e créditos. Todos os cartões. Todos os cartões. Isso, de segunda a sábado, horário comercial. E também, quem quiser nos seguir, segue lá no Facebook, na fanpage, Livraria Emanuel, com 2 M's. Também no Instagram, Livraria Emanuel, também com 2 M's. Ou então, quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais um pouco, dá uma ligadinha lá para nossa livraria, 3223-3260, ou então pelo WhatsApp. 9876-14046. 9876-14046. Muito bem. Alguma coisa que o senhor queira acrescentar, presidente? Por gentileza, fique à vontade. Eu gostaria de fazer um destaque aqui ao livro que nós estamos aqui ofertando. O Pão Nosso. Aqui a vocês, inclusive. Muito obrigado. Estamos trazendo, que é um livro que foi, como ele mencionou já, foi honorificado, vamos dizer honorificado. Assim. Eu gostei, é uma palavra bonita. É um livro forte. É um livro forte. E sabendo que nos Estados Unidos eles levam muito a sério, que não é uma dignificação do livro, nem uma balela, mas realmente é o conteúdo. É o conteúdo, é a demonstração, né, do que há de essencial aí. O conteúdo que é a mensagem do Evangelho. Pois não. E a gente trouxe aqui também para os ouvintes
Um Pão Nosso, um livro Vivências com Jesus de Yasmin e um também do Carlos Alberto, 5 Diálogos e Recordações, para vocês verem aí como é que vocês podem repassar, sortear aí. Não, a gente vai ter que abrir uma linha telefônica, sortear para o pessoal. Pronto. Que obviamente todo mundo quer. Pronto. E a gente não tem uma carreta de livros. Né? Nós vamos fazer isso sim. Pronto, então a gente está deixando aqui um exemplar de cada um desse aí, o Pão Nosso, 5 Diálogos e Recordações e Vivências com Jesus. Eu só liga para que a gente anota o nome no final do programa, faz um sorteio. Certinho. Já que não tem para todos, quem será o contemplado? Quero agradecer a presença de vocês, conte com os microfones democráticos da Rádio Jovem Pan e não esqueçam, hein? De 20 a 29 de novembro, 0800. Essa linguagem o povo entende. 0800. Não vai pagar nada, tá? Você pode estar presente ali nessa Bienal. Agora, as palestras, o público é muito pequeno. 70 pessoas, meu amigo. Aí Yasmin, É uma redução muito, né? muito grande. Será para um sortudo ou para a elite da elite? É mesmo. Não é? Eu acho que vocês deveriam pensar num telão. É mesmo. Pensar num telão. Telão, a gente já chegou a conversar com o pessoal da Edufal e a gente está tentando disponibilizar esse telão. Esse telão é em frente à sala interessante. temática. Telão, se for o caso, tá tudo muito fácil. O próprio e-mail, É. a imagem direto para o mundo inteiro ver isso. As coisas boas precisam ser compartilhadas. Com certeza. Nós precisamos sair das quatro paredes e provocar as pessoas. Eu tenho um medo enorme de religião. Eu tremo quando escuto falar em religião. Sabe por quê? Os grandes problemas, ou os maiores problemas de Jesus, foram com pessoas religiosas. Os judeus eram extremamente religiosos, ainda hoje são. Os saduceus, os fariseus e por aí vai. As pessoas estavam muito preocupadas com religião e esquecendo de viver o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13 em diante, o amor. Exatamente. O amor. Entendeu? Então, eu acho que se você consegue amar e praticar, porque de boca é muito fácil, né? Você tem que praticar, colocar em prática. Em favor do próximo, sem esperar nada em troca, eu acho que já é um bom caminho para a gente um dia estar num lugar bem legal. Que para uns é o céu, para outros é o paraíso, para o espírito cadacista é essa evolução espiritual a um ponto mais alto. Não importa, o amor é tudo. Eu acho que estamos no caminho certo. Viver o amor, praticar o amor. Que Deus lhe abençoe aí por essa inspiração. Mas final. mas é verdade. Viver e praticar o amor. Eu digo todo dia aqui no final do programa que JC de Nazaré é o brother, é o grande irmão. Então, segue os ensinamentos dele, é tão simples, né? Ele veio, deu um exemplo de vida, cada um na sua crença, na sua fé. E no fim da história a gente vai ver a colheita final, como é que funciona. Grande abraço, um prazer muito grande, viu? Obrigado. Tá bom? aí A gente pela agradece aí pela recepção. oportunidade. Grande